Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e do Grupo Ágape de Teatro. Esse programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Hoje vamos apresentar uma matéria em que os expositores espíritas Jaime Lopes e Samuel Magalhães abordarão o tema Educação na Mediunidade. Essa matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos da FEB TV. Olá, como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Educação da Mediunidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos trazendo mais um programa sobre mediunidade, porque é um assunto em que sempre as pessoas têm dúvidas. Será que sou médium? Vejo os espíritos, ouço vozes, o que fazer? E para esclarecer essas dúvidas, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília o nosso querido Jaime Lopes, que é responsável pelo Instituto Vida aqui no Distrito Federal. Seja bem-vindo, Jaime. Obrigado, agradeço a oportunidade. E também aqui o Samuel Magalhães, que é autor, palestrante espírita, trabalhador da FEB. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Geraldo. Porque essa questão do assunto mediunidade, a gente sempre fica, Jaime, assim, com um monte de curiosidades, querendo saber um monte de coisa, né? A mediunidade é algo que é natural para todo mundo? Sim, né, a própria doutrina nos esclarece sobre isso, quer dizer, ela é universal, né? A mediunidade tem a ver com a questão orgânica, portanto, o livro dos médiuns diz que todos somos médiuns, né? O que depois a gente vai percebendo é que há, vamos dizer assim, classificações diferenciadas, tipos diferenciados de mediunidade, que ao longo da vida as pessoas vão podendo entender a partir do momento que começa a conhecer o fenômeno da própria mediunidade. Samuel, que tipos de mediunidade a gente poderia assim, informar ao nosso público? Olha, Allan Kardec teve a oportunidade de catalogar vários tipos de mediunidade pelo fenômeno que é produzido através dela. Ele, numa classificação geral, classifica entre fenômenos de efeitos físicos, aqueles em que os fenômenos são percebidos pelos sentidos ordinários nossos, como a audição ou a visão. Qualquer pessoa pode ver, não é necessário ser médium, mas quem produz os fenômenos sim. E os de efeito intelectual, que hoje são muito conhecidos, como a psicografia, a vidência, a audiência, os fenômenos de materialização, que são os fenômenos de efeito físico, de translação, os fenômenos de cura também, transfiguração. Então, são vários os tipos de mediunidade que Allan Kardec cataloga em torno de 40, nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns. Como é que eu poderia fazer, Jaime, assim, a diferença se é algo realmente mediúnico, se eu sou médium, por exemplo, numa participação dos espíritos, ou se isso é algo que vem de dentro de mim, que eu mesmo estou, de repente, manifestando uma vontade, um desejo? Como fazer essa diferença? Normalmente, assim, o fenômeno mediúnico em si, ele pode se apresentar na vida da pessoa em qualquer etapa da sua existência, né? Evidentemente que é preciso caracterizar o tipo de fenômeno que está acontecendo. E a partir daí, nós podemos, na casa espírita, por exemplo, começar a trabalhar isso de uma maneira através do estudo, da compreensão, da observação daquilo que está acontecendo com aquela pessoa e aí encaminhar essa pessoa devidamente para o conhecimento do próprio fenômeno que ela está experimentando
E o estudo, que é a questão mais importante, né, que é o conhecimento. Não é só o fenômeno em si que precisa ser observado, mas também é preciso estudar esse fenômeno para que a pessoa possa compreender. O Jaime está falando aí, Samuel, de estudo, né? Por que o estudo é importante? Ele ajuda a desenvolver a mediunidade? Olha, o estudo é fundamental a partir do momento em que ele permite uma compreensão do fenômeno. Essa auréola de mistério que sempre envolveu os fenômenos mediúnicos, psíquicos, que faz com que desperte a curiosidade do leigo de uma maneira tão acentuada. Mas quando nós nos debruçamos sobre o estudo, a primeira compreensão que nós temos é que a mediunidade é uma faculdade natural. Não que existe nada de mais extraordinário, e é uma faculdade que toda a humanidade vai desenvolver ao longo do tempo, embora com conotações diferentes. Então o estudo é fundamental para compreendermos o que é a faculdade e qual a sua destinação, como utilizar a mediunidade para benefício próprio no sentido do crescimento espiritual e para o auxílio, o amparo àqueles que necessitem, digamos assim, de orientação ou de assistência espiritual. Então, o estudo é fundamental para a compreensão do fenômeno, para nós sairmos do misticismo. E qualquer pessoa, Jaime, pode estudar a mediunidade? Claro que pode, inclusive não necessariamente precisa estar experimentando o fenômeno mediúnico para poder querer aprender, conhecer a mediunidade como doutrina, vamos dizer assim, né? E todos os seus aspectos. Agora, evidentemente que aquela pessoa que se apresenta com um fenômeno específico de mediunidade, um tipo de mediunidade específico, que nós chamamos inclusive da mediunidade ostensiva, que é muitas vezes o que acontece na casa espírita. A pessoa chega à casa espírita com uma mediunidade, entre aspas, que a gente chama de aflorada, né, ou ostensiva, e a partir daí ela precisa passar por esse processo de acompanhamento para poder compreender. Então, a mediunidade é como foi colocado aqui, ela é natural, é universal. Agora, é preciso, quando ela tem um caráter bastante específico, de ser melhor acompanhado. E no caso da prática, assim, Samuel, a gente pode dizer que qualquer pessoa pode praticar a mediunidade? Olha, via de regra, a prática da mediunidade é orientada nos padrões da doutrina espírita. Quem vai para essa área precisa de ter esse conhecimento prévio sobre o fenômeno em si, sobre a mediunidade, e ter um equilíbrio para que possa exercer a mediunidade. Daí se desaconselhava, por exemplo, as crianças que estão na formação da personalidade, de estarem participando dessas reuniões práticas, mas de maneira geral todos podem participar, desde que tenham um certo equilíbrio e possa se conduzir aí de maneira proveitosa. Para a gente, assim, estudar, Jaime, e conhecer mais, inclusive, sobre a prática mediúnica, qual o livro que você recomendaria? Fundamentalmente, começa-se pelo Livro dos Médiuns e pelo conhecimento da doutrina espírita no seu todo, né? Acho que isso é fundamental. As casas espíritas normalmente têm esse cuidado de, quando a pessoa chega ali e aos poucos vai acontecendo com aquela pessoa o desabrochar de uma mediunidade, o primeiro caminho nem é necessariamente a sala mediúnica, logo de início. O passo primeiro é o estudo, e esse estudo está colocado no Livro dos Médiuns, na doutrina. A própria Federação Espírita Brasileira tem uma coleção excelente, né, para que eu acho que a grande parte das casas espíritas tem como referência, né, para iniciar ali um estudo mais sistematizado, organizado. Estudo e prática, né? Prática, estudo e prática. Quando você fala de doutrina de educação mediúnica, você tem esses dois elementos, mas é imprescindível você ter sempre o estudo e, eventualmente, ou na sequência, a prática mediúnica. Mas sem o estudo, a gente cai naquilo que ele colocou aqui, apenas no fenômeno, cai no misticismo, né, ou no mediunismo, o que não é aconselhável. Pois é, Samuel, nós estamos falando sobre mediunidade e a questão do animismo. Até que ponto, por exemplo, o fenômeno mediúnico não é propriamente fruto de um animismo, ou seja, do próprio espírito? O que você pensa a respeito disso? Qual é a informação da doutrina espírita? Mas daqui a pouco
logo após o nosso intervalo, que a gente vai para esse breve intervalo, a gente volta para conversar sobre mediunidade, animismo, qual é a opinião da doutrina espírita. A gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da educação da mediunidade, falando aqui com Jaime e também com Samuel. Samuel, você estava falando aquela questão, aliás, eu fiz a pergunta, né, deixamos no ar aí, sobre até que ponto o que acontece em termos de mediunidade não é propriamente do indivíduo em si. A questão do animismo, durante muito tempo no movimento espírita, foi um terror, né, principalmente quando surgiu. O animismo em si seria a manifestação do espírito encarnado, né? Tanto pode ser o espírito do médium, que reproduza essas comunicações, como o espírito de um outro encarnado que esteja à distância, em estado de emancipação da alma, que também pode dar a comunicação e que os estudiosos classificam também como um fenômeno anímico, já porque o espírito está encarnado. Mas, no geral, mesmo se fala do animismo quando o próprio médium é quem fala. Nesse caso, normalmente ele tem lembranças de vidas passadas ou alguma coisa pessoal muito íntima que ele até desconhece e ele coloca
ali dentro desses fenômenos. A recomendação dos espíritos de André Luiz, através do Chico e outros estudiosos, inclusive encarnados, é que sejam tratados com carinho os médiuns que estão nesse estágio. Onde é que o animismo se configura uma coisa, digamos assim, prejudicial, quando ele é muito intensivo. Mas nós devemos lembrar Emmanuel, em uma de suas mensagens que está no livro, que fala especialmente sobre o livro do Messeara dos Médiuns, me recordei o nome, em que ele diz que todo fenômeno mediúnico é o resultado de 3 coisas: o espírito que se comunica, o ambiente em que está inserido o médium, porque ele absorve parte, o médium é uma antena, absorve parte do ambiente, e o próprio médium. Então, uma parcela de animismo sempre vai acontecer nas comunicações. Os médiuns, digamos assim, mais equilibrados são aqueles que a participação é quase nenhuma. Ô Jaime, existem alguns médiuns famosos no Brasil, mais conhecidos até pelo trabalho que é realizado. Chico Xavier, Divaldo Franco, não é? Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado porque esses são missionários. Às vezes o médium ele começa a realizar um trabalho, ele começa a ficar conhecido, aí já fica meio que famoso e às vezes pode bater o orgulho. Como trabalhar isso? Eu acho que isso é fundamental. É uma questão que deve estar sempre presente nas preocupações das casas espíritas, do dirigente, das pessoas que trabalham, inclusive, com a formação da mediunidade nas casas, porque quando isso ocorre, é o fracasso do médium, né, que se começa a se estabelecer. Porque é incompatível exatamente com a questão da mediunidade trabalhada seriamente, que o médium possa entrar nessa esfera do orgulho, da vaidade. E aí é a porta aberta para a obsessão, né, do próprio médium, que evidentemente necessitará de ser orientado, inclusive do ponto de vista tratado espiritualmente, porque ali tem uma patologia, vamos dizer, espiritual estabelecida que precisa ser corrigida. Isso é muito grave. Eu acho que quando isso ocorre com pessoas que têm uma expressão pública nesse sentido, aí é mais grave ainda, porque acaba criando uma dificuldade para a própria expansão e compreensão da doutrina espírita. A gente lembra aí a questão do livro que Os Mensageiros, né, Samuel? Que aborda essa questão toda dos médiuns que acabaram tendo um compromisso e voltaram, né, depois de uma encarnação praticamente falidos, né, não cumpriram a sua tarefa. A responsabilidade é muito grande, não é? Para que serve a mediunidade, então? A mediunidade em si, como é posta pela doutrina espírita, é permitir esse intercâmbio entre a esfera física, chamados vivos, e a espiritual, chamados mortos, para que possa acelerar o processo evolutivo da humanidade, com mensagens e orientações que possam auxiliar nesse processo. E se presta também ao socorro daqueles que se encontram, que se acham envolvidos em tramas espirituais graves e que o Espiritismo trata como obsessão. Tanto no caso, o espírito que obsedia, aquele que faz a injunção psicológica no encarnado, que tende a se melhorar, quanto com as pessoas que são portadoras de mediunidade, que sofrem obsessão, que devem começar pelo estudo e o conhecimento, que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E depois colocar a mediunidade em trabalhos que possam lhe dar equilíbrio. Esse trabalho necessariamente não tem que ser a sala mediúnica. Pode colaborar no pasto, no atendimento fraterno, no serviço de assistência social, na divulgação de uma maneira geral da doutrina, mas caminhar com equilíbrio. Então a mediunidade tem essa função primeira de permitir esse intercâmbio. E esse intercâmbio, ele tem o fundamento de acelerar o processo evolutivo da humanidade nos dias que passam. Quando é que a gente pode dizer, Jaime, que o médium está efetivamente educado? Essa é uma pergunta que eu ouvi várias vezes no grupo que a gente colabora nesse trabalho da educação mediúnica. E eu costumo dizer o seguinte: a educação é permanente, é para a vida toda, né? Não existe um começo e um fim nesse processo de compreensão. Então, o médium, ele está se educando a vida inteira, né? Porque é um processo permanente, é uma construção permanente. E a mediunidade não é estática, não é um fenômeno estático, ele é um fenômeno dinâmico, inclusive.
Muitas vezes o médium passa por várias etapas de experimentação da sua própria mediunidade, né, em que ele vai tendo que buscar compreender isso. Então, você tem, na verdade, as casas espíritas assim procedem, você tem uma etapa de formação necessária, básica, fundamental para a compreensão desses fundamentos doutrinários acerca da mediunidade e a própria experiência prática da mediunidade. E aí o médium depois, nas casas que tem vários grupos mediúnicos, principalmente da desobsessão, o médium é levado a esse trabalho mais permanente. Mas não significa que ele agora está pronto, acabado, não precisa mais estudar. Não, essa formação é contínua e ela tem que ser permanente. O médium passa por provações maiores do que as pessoas que, digamos assim, não têm a mediunidade ostensiva, Samuel? Não, as provações, elas estão vinculadas ao passado do espírito e também aos seus projetos futuros, o que ele pediu. De modo que o médium é uma pessoa como outra qualquer, tanto no quesito das provações como das benesses, né? Não há uma diferença entre o médium e as outras pessoas. O que ocorre é que quando nós temos essa porta aberta e não cuidamos dela para que ela seja veículo, digamos, de passagem das coisas boas, nós podemos comprometer mais ainda o nosso caminho. Mas não há necessidade de ser um médium ostensivo para isso. As influências, elas estão postas e todas as pessoas as sofrem no maior ou menor grau. E tanto as boas como as más. E depende de cada um atravessar esse caminho com mais equilíbrio. De modo que o médium não é uma pessoa diferente das outras nesse quesito. Né? Não existe isso. E a gente poderia dizer que a mediunidade ajuda no aperfeiçoamento íntimo da pessoa? Eu creio nisso, e a doutrina também afirma isso com muita clareza, de que a prática e o exercício da mediunidade, quem primeiro ganha nesse processo é o próprio médium. Porque, na verdade, um grande objetivo da mediunidade, do exercício da mediunidade, é em proveito próprio, evidentemente, para os processos de reajuste, de avanço, de progresso, e assim por diante. Jaime, nós vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco já com as perguntas dos espectadores e a finalização da resposta aqui do nosso amigo Jaime. Aguarde um pouquinho, a gente volta. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras, 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal.
Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos. Agora vamos responder as perguntas, mas antes concluir a resposta do Jaime a respeito dessa questão da mediunidade no aperfeiçoamento íntimo. Então eu estava dizendo que, em primeiro lugar, isso, o próprio médium, ele é o benfeitor, vamos dizer assim, que é o que recebe desse exercício da mediunidade. Mas ele, como foi aqui salientado, também tem um aspecto de ser fazer o intercâmbio entre os dois mundos, né? Que, aliás, é o nome desse programa, né? Entre os dois mundos. Então tem esse aspecto, o aspecto pessoal, porque quando ele leva a sério isso, ele ganha muito do ponto de vista espiritual. E o objetivo maior, que é de serviço mesmo, na seara espírita, na seara de Jesus. Pois é, agora vamos para as perguntas então, Samuel. O Carlos Eduardo de São Paulo, ele diz assim: eu escuto e muitas vezes vejo espíritos. Sou médium, o que devo fazer? Olha, todo aquele que vê, que ouve, que mantém algum contato com os espíritos, é médium. Allan Kardec, quando estuda a questão da mediunidade no livro dos médiuns, ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E se nós estamos vendo e ouvindo, realmente é a mediunidade que se estabelece. Se essa mediunidade vai se configurar numa tarefa dentro dessa área, só o tempo vai dizer, que pode ser muitas vezes só um chamamento para o estudo das questões espirituais e depois ser canalizado noutra direção, mas que nesse momento está tendo mediunidade, está sim, ela está ativa. Podemos até dizer que se vê só de vez em quando, ou de vez em quando, podemos até, quem sabe, gerar chamar de médium avulso. Mas e aí talvez, né, o caminho seja, se essa pessoa está nessa condição, buscar, inclusive a casa espírita, para poder exatamente começar a receber a orientação devida. Isso, né? Fica aí a recomendação, Carlos Eduardo, então, procurar uma casa espírita para conhecer um pouquinho mais, né, estudar, isso é muito importante. Jaime, a Maria Flor de Brasília pergunta o seguinte: por que essa comunicação entre homens e espíritos existe? Existe porque de resto são eles que nos conduzem, né? Diz também lá a doutrina, né? Nós estamos imersos nessas duas esferas da vida, né? A esfera material, na qual nós estamos inseridos, e a esfera espiritual. Nesses dois mundos, eles se intercalam, né? Se intercomunicam. E essa comunicação, ela é quase que espontânea, que acontece entre esses dois mundos. Por isso existem essas comunicações que vêm do lado de lá para o lado de cá, nessa tentativa, muitas vezes, de estabelecer aí esse intercâmbio, inclusive para o esclarecimento, porque é isso que aconteceu com a doutrina, né? Com a codificação, veio para poder exatamente estabelecer as bases do conhecimento. Muito esclarecimento, muito consolo, inclusive, né, que nos serve. O Carlos Justino Samuel de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pergunta assim: posso bloquear minha mediunidade por ter medo de ver os espíritos? Olha, bloquear a mediunidade digamos assim, é impossível para nós. Quem traz a sensibilidade aflorada tem um porquê. Primeiro, nós temos que buscar saber por que nós temos medo. Nós temos muitos espíritas que têm medo de espíritos, embora possa parecer estranho. Parece uma contradição. Mas o que afasta esse receio é o conhecimento da doutrina, quem são os espíritos. São pessoas, não temos que ter medo. Agora, bloquear a mediunidade ou abrir a mediunidade, embora as pessoas também forcem o desenvolvimento psíquico, quase sempre nesse caso com
um mal para quem faz isso, mas o bloqueio às vezes acontece por ordem, por questões espirituais que vão lá e cesseiam. Mas nós mesmo poder bloquear, vou fechar, isso é crendice. O ideal seria educar, né? Educar, procurar conhecer, entender, e a gente vai se acostumar que a mediunidade é uma coisa natural e faz parte da vida humana. Por isso a comunicação sempre aconteceu em todas as épocas da humanidade, ou pela intuição, ou pela comunicação mais direta, e ela sempre vai acontecer. E é interessante observar, só complementando assim, ela está presente em todas as pessoas, em todas as religiões. Não é algo que está restrito a uma pessoa que seja espírita, né? Então, isso mesmo. A mediunidade não é patrimônio do espiritismo, né? A Maria Clara de Prata, Minas Gerais, pergunta o seguinte: meu filho de 6 anos diz ter um amigo imaginário. Já ouvi que até os 7 anos as crianças têm os canais mais abertos. Meu filho é médium? O que o espiritismo fala sobre isso, Jaime? O que a gente percebe é o seguinte, é natural isso até os 7 anos, porque há uma compreensão, inclusive, que o espiritismo nos traz, desse fechar do primeiro momento da reencarnação, né? Ali em que aos 7 anos, isso em tese estaria ali se consolidando. E a criança, nesse período, ela está muito mais receptiva, inclusive ela traz muito, nessa fase, as memórias espirituais de reencarnações passadas ou da última reencarnação, e isso possibilita que ela tenha uma sensibilidade maior para perceber os entes espirituais que estejam em torno dela. Mas isso não necessariamente significa que ela vai ser um médium ostensivo. Isso é um processo que depois vai ter que ser acompanhado depois. Alguns que estão nessa fase, veem os espíritos, Chico Xavier já conversava com a mãe aos 4 anos, Divaldo Franco também, pode permanecer, mas não necessariamente essa pessoa vai ser médium no sentido ostensivo da palavra, né? Samuel, João Carlos, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta se uma pessoa analfabeta pode psicografar. Assim, uma pessoa analfabeta pode psicografar nos casos da psicografia mecânica, né? Nós temos, inclusive, alguns relatos na literatura espírita desses fatos. Ocorre que, segundo os espíritos nos dizem, há um dispêndio muito grande de energia, tanto pelo próprio médium como pelo espírito comunicante. Mas aí ele toma da mão do médium e escreve com maiores dificuldades, lógico. E normalmente nesses casos, como no caso das mensagens em outras línguas, ou aquelas mensagens tipo espelho que são escritas inversas, são mensagens curtas, lacônicas, exatamente por esse desgaste mais intensivo que existe. Mas o médium analfabeto pode sim psicografar, assim como aqueles que não falam determinadas línguas, quando sob a influência de determinados espíritos, pode falar em língua diferente. É uma mediunidade estudada no espiritismo com o nome de xenoglossia, conforme batizou o Bozano. Mas não é um fato corriqueiro comum, né? Isso não. Quando ocorre de uma maneira bastante esporádica. E normalmente, às vezes, quando ocorreu também, é muito mais para testar. Para comprovar. Perfeito. Isso mesmo. Olha, o nosso tempo vai voando, a gente tem a última pergunta aqui da Josimara Teles, pelo canal da FEB TV no YouTube. Pergunta o seguinte: Jaime, Samuel, é normal sair do corpo enquanto estar acordado? Acontece, um fenômeno chamado fenômeno do desdobramento, e tem pessoas que às vezes até fazem exercícios nesse sentido, e há algumas religiões que, como o budismo, por exemplo, com técnicas específicas de saída do corpo, ainda no estado de vigília. Então é possível, sim. Nada assustador, né? A questão de trabalhar uma educação no sentido de trabalhar a educação. O cuidado que se tem que ter é que quando há o desdobramento, há um processo inverso à mediunidade. O espírito encarnado é que vai ao mundo espiritual e, nesse caso, muitas vezes pode ficar sob a influência de espíritos infelizes, porque não tem esse hábito. Então, sempre muito cuidado nessas experiências. Agradecemos aí, Samuel, agradecemos também ao Jaime pela presença. Agradecemos a todos vocês que escreveram. Continuem participando do programa, assistam aí pelo canal também, Gotas de Luz. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, até o próximo Entre Dois Mundos.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Assista agora ao quadro musical Mundo Maior, que é uma parceria entre a USE Intermunicipal de Tupã e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Mudanças, abismos, distâncias, há tanto entre a terra e o céu, transcende o entendimento. Além do imaginário, o tempo pode ser cruel. O dia raiou nublado, imprevisível de um acaso. A chuva se aproxima, me mostra como um recado que o céu também molha o mar. Depois da tempestade a calma vem reinar. Bonança é estar em paz consigo e o mal não desejar. E o arco se fez presente ao nascer de uma raiz, pois tudo é uma, é parte de um eterno elo sem fim.
das asas, a folha que cai, um segundo que não volta jamais, um presente permanente, um contínuo renascer, na frequência de uma vibração que atrai o que emana a perfeição, a jornada entrelaçada que nos une agora. Infinidade de efeitos que amplificam a percepção. A verdade é uma só, não há separação. Abro meus olhos, escrevo num papel pequenos versos. Eu tomo consciência do meu eu em relação ao universo. E eu sei, depois da tempestade a calma vem reinar, e a vida é plena em abundância de amor e paz. Bonança é viver assim, deixar a força que te habita unificar, prosperar. Encerramos aqui o nosso programa e somos gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Contamos com você no nosso próximo programa. Até lá! Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.